O jovem está sempre aberto para o novo, gosta de encarar desafios e não tem medo de batalhar por aquilo em que acredita. Participar e compartilhar são as palavras-chave desta geração. E o mundo ganha muito com isso. Ideias inovadoras não são mais privilégios de importantes centros de pesquisa. Ao contrário, pipocam também nas cabeças de meninas e meninos que, desde cedo, começam a estudar por projetos, trabalhar em equipe, desenvolver protótipos e pensar nos problemas de suas realidades locais. Começa agora Jovens Transformadores, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, mentes criativas, soluções inovadoras, apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Estamos começando mais um podcast da série Jovens Transformadores. Eu sou Áurea Lopes, jornalista, e vou conversar hoje com uma brasileira que alçou o voo para bem longe e carregou junto com ela a sua paixão por ciências. Estou falando da paulista Ana Clara Cassante, que vive na Holanda há 5 anos, graduada em Engenharia Ambiental e mestre em Energias Renováveis. Aos 30 anos, ela já é docente da Universidade Livre de Amsterdã, na capital holandesa. Desde que participou de um projeto escolar de ensino de microbiologia com baixos recursos, quando cursava o ensino fundamental, nunca mais a Ana deixou de se preocupar com a importância do conhecimento científico. Tanto que, com 17 anos, junto com um grupo de amigos, criou a ABRIC, Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. Ela vai contar para a gente essa história. E vai também falar dos projetos que desenvolveu ao longo de sua carreira e junto a seus alunos. Um deles até se tornou conteúdo disciplinar regular. A iniciação científica, diz ela, muda as coisas. Mas chega de suspense. Vamos ouvir a Ana Clara. Bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite a todos da Febrace. É uma honra e espero que a gente tenha uma conversa muito legal. Ana, vou pedir para você contar logo de cara como foi a sua estreia na Febrace, começando um pouquinho antes, quando você substituiu a sua irmã gêmea na apresentação de um projeto em Belém do Pará. Então, a minha estreia na Febrace, oficialmente, né, foi em 2008, mas não oficialmente foi em 2007, quando a gente se inscreveu para um projeto de ciências. Então, eu comecei a fazer no meu colégio, né, em 2006, e a gente se inscreveu. Naquela época, a gente não sabia direito, assim, ninguém do meu colégio, as regras, como se funcionava para se inscrever para a Febrace, e a gente tinha um grupão, a gente tinha um grupo de 6 pessoas, e aí, quando foi chegando perto da inscrição da Febrace, a gente se deu conta que, na verdade, eram de 3 pessoas. Eu tenho uma irmã gêmea, e ela era parte do meu grupão. Então, a gente falou, vamos dividir o nosso projeto. Tinham 2 frentes, o projeto mesmo, né, uma área mais de um jogo que a gente desenvolveu e uma área de educacional, e vamos escrever o projeto. E deu que, no final, um dos projetos passou como finalista da Febrace, o da minha irmã gêmea, e o meu não, para a Febrace de 2007. E foi quando, em 2007, ela foi para a Febrace. Eu ia lá todos os dias também, ficar do lado dela, mas eu não estava apresentando oficialmente. E, felizmente, a gente também ganhou alguns prêmios nessa Febrace, e um deles foi para ir para SBPC Jovem, em Belém do Pará. E a minha irmã, como ganhou o prêmio pelo grupo da Febrace, ela ia com a premiação da Febrace, com um voo, né, pago pela organização. E eu falei com os meus pais e a gente foi para encontrar com ela lá. Acontece que o voo dela atrasou e não chegou a tempo do primeiro dia da SBPC em Belém do Pará. E o meu voo chegou antes. Como a gente é gêmea e a gente é idêntica, e além disso, a gente tinha desenvolvido o projeto juntos também. Na SBPC Jovem não é uma exposição, né, para votos, enfim, para nota. Eu expliquei a situação e o pessoal falou, então você apresente o primeiro dia para sua irmã, não tem problema nenhum. E depois disso a gente continuou todos os dias apresentando juntos mesmo depois que ela chegou lá em Belém do Pará. Depois disso, né, isso foi em 2007, 2008 a gente começou um novo projeto, também sempre com a área de educação. O primeiro era a educação na área de biológicas e o segundo na educação na área de educação ambiental.
Naquela época, né, a gente está falando 2009, 2010, educação ambiental estava começando, a gente não tinha, assim, dentro, né, do currículo escolar. Então, a gente desenvolveu uma metodologia de ensino de educação ambiental para escolas particulares e públicas de São Paulo. E foi muito bacana esse projeto, então a gente desenvolveu durante todo o período de 2008, um pouquinho de 2007 também, e em 2009 foi então que foi a minha estreia oficialmente, né, assim, na Febrace. Foi uma ótima estreia, a gente também ganhou inúmeros prêmios, conseguimos ir para Intel ISF, nos Estados Unidos, né, em Reno, Nevada, e foi muito bacana, assim, eu acho que a gente sempre brinca muito, né, que é bom você ganhar prêmios, isso é uma coisa muito boa, todo mundo gosta, mas eu acho que o que a Febrace ou as feiras de ciências, elas trazem principalmente, o maior prêmio é você conseguir encontrar pessoas que estão ali sonhando como você, sonhando para mudar o seu mundo de alguma maneira, e do jeito que você consegue, assim. Então, conhecer essas pessoas foi, assim, o ponto principal da minha experiência em feiras de ciências e que também fez a gente continuar sonhando em como a gente poderia continuar mudando o mundo através da ciência jovem, né? Então, esse foi mais ou menos um pouco do meu caminho, Febrace, Feira de Ciências, e que continua, talvez, até hoje em dia, posso dizer. Depois disso, você entrou definitivamente no circuito das feiras, né? Onde mais você foi e que projetos levou? O projeto, ele chamava Consciência e Ação, uma metodologia de ensino de educação ambiental, é o nome do projeto. Com esse projeto, a gente realmente foi para muitas feiras de ciência, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, então a gente chegou aí de novo para a SBPC Jovem, que foi em Campinas, dentro do Brasil, né, Febrace, para a Mostratec, no Rio Grande do Sul, e aí a gente foi para algumas feiras internacionais, né, para a Intel ISF, que acho que é o sonho de todo jovem pesquisador, e aí a gente tinha esse projeto em parceria com o Conselho Britânico no Brasil. E por conta dessa parceria, a gente também conseguiu ir para vários workshops e treinamentos, tanto na Inglaterra, né, em Londres, quanto em Edimburgo, na Escócia, nos Estados Unidos também, na Califórnia. A gente ia e falava sobre o tópico, né, nesse caso de educação ambiental, que era uma coisa que a gente gostava muito na época, e eu particularmente, né, continuo apaixonada, eu sou da área ambiental hoje em dia, e da área de educação, que eu acho que são as duas coisas que vieram do meu projeto mesmo, né. A Feira da Argentina, já por sua vez, a gente foi com esse nosso primeiro projeto, que era o projeto lá que eu não fui oficialmente selecionada para a Febrace em 2007, e também é uma história engraçada, assim, né, que eu lembro da gente, minha irmã ganhou o prêmio, né, da Febrace, e aí eles chegaram e falaram, olha, vai ter uma feira, era uma pessoa do Ministério da Ciência e Tecnologia, falou, olha, tem uma feira na Argentina, vocês gostariam de participar? A gente foi convidada e queria levar alguém representando o Brasil, vocês gostariam de ir? Aí eu e a minha irmã, a gente falou na hora, lógico, né, a gente quer ir. E aí eu lembro que a pessoa, a Adriana, que chamou a gente, ela falou assim, vocês falam espanhol? A gente, não muito, né, a gente entende um pouco, mas falar não fala. Ela falou, então tudo bem, dá tempo, a gente viaja daqui a 3 dias. Aí a gente, meu Deus, em 3 dias a gente tem que aprender a falar o nosso projeto inteiro em espanhol. Mas foi super bacana, assim, porque aí você entra nessa, né, de você improvisar também, e você ir conversar e dar o seu jeito de se comunicar, independente, né, a gente brinca que é a língua da ciência, assim, então foi muito bacana. E a ABRIC? O que é? E como surgiu? A ABRIC, a gente fala, né, a ABRIC surgiu de um sonho, e era o nosso sonho de mudar o mundo pela ciência jovem, né, como eu disse um pouquinho anteriormente, assim, a ciência jovem no Brasil, ela é muito importante, e eu acho que, infelizmente, ela ainda não tem a visibilidade que ela deveria ter por todos, como a parte educacional, né, o que ela traz para um jovem.
Ela, óbvio que está lá para mudar a nossa sociedade, mas ela muda muito o jovem cientista, independente se ele vai ser um cientista no futuro ou não. Como você estava falando, assim, a ciência jovem te traz inúmeras capacidades, assim, né, habilidades. Então, seja para desenvolver um projeto de ciência, seja o pensamento científico, mas é muito além disso, é a sua capacidade de comunicação, é a sua capacidade de pensamento crítico. E hoje em dia a gente vê que isso é cada vez mais importante, né? Num mundo tão globalizado e com tanta informação há tanto tempo, você ter pensamento crítico é essencial no mundo que a gente vive. E quando você, né, está dentro das feiras de ciências, parece um sonho mesmo, você encontrar com pessoas que sonham igual a você, que sonham para ver esse mundo melhor. Só que aí eu acho que, eu digo por mim e por todos os meus amigos de feiras de ciências, você vai chegando no seu terceiro colegial, né, no terceiro ano do ensino médio, e aí você começa a bater aquele pequeno desespero, né, meu Deus do céu, não posso mais participar de feiras de ciências, o que vou fazer com a minha vida? E foi assim que a ABRIC surgiu, foi os jovens que tinham ido para a Intel ESEF, para a Febrace, e que pensaram, poxa, eu tive uma super oportunidade. Eu conheci pessoas incríveis, mas infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade, porque a gente sabe como é o nosso país, a gente sabe das disparidades sociais que existem. Então, por que a gente não pode tentar fazer com que a ciência jovem ela esteja em todo o nosso país? A gente tente incentivar a ciência jovem. E foi assim que, então, em 2010, né, nosso último ano de participação na Febrace foi 2009. Em 2010, a gente começa com essa ideia da ABRIC, que é a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. E em 2012, 6 jovens ex-febracianos fundam a ABRIC oficialmente, judicialmente, apesar de que desde acho que 2010, se não me engano, 2011, a gente já estava premiando na Febrace, e aí, só como um detalhe, assim, nosso primeiro prêmio para a Febrace, a gente resolveu dar em dinheiro um certo valor que a gente tinha ganho da premiação da Intel ASEF no ano anterior. Então, a gente pegou esse dinheiro e a gente falou, a gente gostaria que os jovens pudessem se sentir incentivados a partir disso, assim, que foi muito bacana. A ABRIC, hoje em dia, a gente fundou, né, ela oficialmente em 2012, então já são 10 anos, são mais de 10 mil pessoas que a gente incentivou, mais de 10 mil pessoas que estiveram, talvez com as suas vidas mudadas ou de algum jeito pela ABRIC, e como que a gente faz isso por 3 principais pilares. O primeiro pilar é quando a gente vai para as escolas e a gente dá pequenas palestras, tem um material para explicar como é a iniciação científica, qual é a sua importância, trabalhando tanto com alunos quanto com professores. Na segunda parte, as feiras de ciências, então a gente vai para as feiras de ciências e a gente premia os projetos de ciências que precisam ser incentivados. Lógico que a gente avalia teor científico e tudo mais, rigor científico, mas a gente principalmente quer premiar aqueles que precisam de algum incentivo. Então, assim, nem sempre a ciência sai do jeito que a gente quer. E às vezes a gente se desmotiva por esse ponto, de não ter dado tão certo quanto a gente imaginava. E aí a BRIC gostaria de ir lá e falar, olha, não desiste, você é muito importante para a ciência, vamos continuar. E o terceiro pilar é a Ciência Prima, que foi o primeiro periódico para cientistas jovens do Brasil, e é só para cientistas jovens, onde eles podem publicar o seu artigo quando eles produzem, né? E caso eles queiram seguir a carreira acadêmica, isso também já vai ser um diferencial para eles, que eles vão ter um artigo já publicado, e ele é um periódico como qualquer outro periódico, com ISSN, com revisores de diversas universidades. A gente esteve à frente da BRIC, se eu não me engano, até 2018, e hoje em dia ela está nas mãos de uma ótima diretoria, que continua fazendo diversas atividades, principalmente feiras, fez a primeira feira online na época do Covid e tudo mais, então está em ótimas mãos também de ex-febracianos e de jovens cientistas.
Você me disse que um dos projetos dos quais participou acabou se tornando matéria no currículo regular da escola. Fala como foi isso. Sim, como a gente, né, que você comentou no começo da entrevista, eu acho que eu nunca consegui me desligar muito das feiras de ciências. Eu até brinco que eu até tentei por uma época, sabe? Assim, eu fui fazer engenharia ambiental porque eu gostava muito da área ambiental por conta do meu projeto. E aí eu terminei e toda vez que eu fazia, eu voltava para a parte de iniciação científica, para a parte educacional. E numa dessas, eu tinha me formado em engenharia ambiental, feito vários estágios, e eu decidi que eu queria ser professora de escola, e eu comecei a dar aula no ensino fundamental e médio, numa escola em Rio Claro, e como eu consegui começar a dar aula foi que eu conhecia um professor dessa escola que eu conheci numa Febrace, e na época ele era um professor de um colega, e eu mandei um e-mail para ele, e acabou que, na verdade, ele estava sendo diretor daquela escola, e eu falei para ele, olha, eu tenho uma ideia, por que que a gente não cria um projeto de iniciação científica na escola? Então, naquele momento, não existia um projeto oficial. E aí ele falou, eu acho uma ótima ideia, que tal a gente começar com uma eletiva? E aí eu apresentei um projeto e a gente começou com uma eletiva. Alguns alunos começaram, e aí eu lembrei muito dos meus primeiros anos, né, no Cientista Aprendiz, que era o meu projeto no meu colégio que eu fiz projeto, né, no Dante, e foram poucos alunos, a gente tinha coisa de, sei lá, 10 alunos, e tinham duas alunas muito comprometidas, e elas faziam um projeto super diferente sobre empoderamento feminino, e a gente fez o projeto durante o ano inteiro, criei toda essa metodologia junto com elas, foi um teste, e foi um grande sucesso. Elas foram premiadas na Febrace no primeiro ano de participação delas também, elas pegaram, acho que, segundo ou terceiro lugar da categoria, e também credenciamentos para feiras, não só no Brasil, mas internacional. E a partir disso, esse projeto piloto, hoje em dia, ele virou uma matéria dentro do colégio, onde todos os alunos de ensino fundamental, eles participam desse projeto e apresentam a sua feira de ciências uma vez por ano. Então, mesmo eu não estando mais hoje em dia no Brasil e nessa escola, eu sou muito feliz de ver que deu continuidade, assim, eles até brincam, as professoras que estão à frente do projeto, que eu piquei elas com um mosquitinho da iniciação científica, que eu passei a minha paixão para elas, e aí ficou. Então, sou muito feliz por isso. Antes de terminar, aposto que os nossos ouvintes vão adorar saber do que você andou aprontando durante a pandemia. E aí vão ficar fãs do, abre aspas, mudando consciência. O que é isso? Dá a dica aí para o pessoal, Ana. Sim, eu acho que como uma boa, eterna jovem cientista, vou me chamar assim, porque eu não sou tão mais jovem hoje em dia, mas a gente sempre procura o que está acontecendo, né, no nosso mundo e como a gente pode ajudar. Eu vejo muito que o papel do jovem cientista é ser um eterno sonhador mesmo, assim, de fazer o que a gente pode. Hoje em dia eu moro na Holanda, onde eu trabalho, eu sou docente aqui na área de ambiental, né, e eu já estava morando aqui na Holanda na época, quando começou a pandemia, e eu acho que foi um período muito difícil, né, para todo mundo, a gente nunca tinha passado por isso. E eu acho que para quem é cientista foi um período ainda mais difícil, que a gente viu muitas pessoas duvidando da ciência mesmo, né? Duvidando do poder da ciência, duvidando da veracidade da ciência. E muitas dessas pessoas que a gente via duvidando era porque não entendiam o que era ciência, não entendiam o que tinha por trás da ciência. Então, eu com essas minhas colegas desse colégio, que ainda trabalham nesse colégio, né, que é uma colega que fez o projeto comigo de iniciação científica e uma colega que me substituiu, a gente falou, bom, o que a gente pode fazer, né? Estava naquela época de pandemia, começando, ninguém sabendo muito bem, esse negócio de vídeo ainda era muito novo. A gente falou, que tal se a gente não fizer um canal no YouTube, né? E aí a gente ficou pensando muito o que a gente queria fazer, e a gente falou, vamos fazer sobre iniciação científica. E aí ele chama Mudando Consciência, então a quem quiser
Por favor, siga a gente no YouTube, entre lá, a gente também tem uma página no Instagram também com o mesmo nome, Mudando Consciência. É uma brincadeirinha, né, que é entre parênteses, NS Ciência, né, de consciência junto com a ciência, né, mas de consciência de conscientizar também. Uma brincadeira de palavras aí. E aí a gente, na nossa primeira temporada, a gente fez vídeos sobre o método científico. Então, cada vídeo explicava uma etapa do método científico. Então, por exemplo, você observar o mundo ao seu redor. E aí, depois, como você podia chegar nas suas questões problema ou nas suas hipóteses. E aí, a gente usava temas da atualidade. Então, temas da pandemia, assuntos meio que polêmicos da época, para a gente mostrar a importância da metodologia científica. Depois disso, depois da primeira temporada, a gente criou diversos quadros que a gente tinha, então tem um bem bacana que chama Explica para a Vó, que a gente convida cientistas para, em 3 minutinhos, explicarem de uma maneira rápida o que eles fazem na ciência, de uma maneira rápida e fácil, para a sua avó conseguir entender qual que é a pesquisa daquele cientista. E aí, por que a gente quis isso? Porque durante a pandemia também a gente viu muito acontecendo de ótimos cientistas e ótimas pesquisas, mas as pessoas elas não conseguiam entender, porque às vezes a comunicação científica ela é um pouco mais rebuscada, né? Ela tem palavras difíceis. Então, tem o Explicar para a Vó, que a gente começou a fazer, e aí tinha o Seu, Sua Cientista Me Ajuda também, que era mais em soft skills, então, como você fazer uma apresentação, como você fazer um banner, e aí também tem várias dicas em relação a isso, e tem um bem bacana, que é o Fato ou Fake, então a gente pegava um assunto meio que polêmico, e aí a gente falava, então, vamos ver, isso é fato ou isso é fake? E aí a gente ia discutindo, baseado em artigos, de uma maneira fácil, e o outro de leituras de artigos, que a gente tinha um artigo super difícil, e a gente criava uma maneira fácil para todo mundo entender. Hoje em dia, o nosso canal, a gente não está lançando vídeos como antigamente, mas ele tem muito material e a nossa página do Instagram também. E em breve a gente pretende voltar, mas eu acho que é uma maneira super bacana, tanto para professores ou para jovens cientistas que tiverem quaisquer dúvidas, e vocês sempre podem entrar em contato com a gente, que de qualquer lugar do mundo, seja aqui na Holanda, aí no Brasil, ou em qualquer outro lugar, a gente pode se ajudar e continuar esse movimento de mudança da nossa sociedade a partir da ciência e de entender o quão importante a ciência é para o Brasil e para o mundo inteiro. Foi um prazer entrevistar você, tenho certeza que o nosso ouvinte também adorou essa conversa. Até a próxima! Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça nas principais plataformas. Até a próxima terça.